Marcus Hale tinha tudo: uma empresa multimilionária, uma noiva perfeita de capa de revista e um futuro tão promissor que cegava. Mas no dia da sua festa de noivado, rodeado de champanhe e câmaras, o seu mundo inteiro desmoronou em menos de 60 segundos. Um menino com os seus exatos olhos verdes apareceu à porta, agarrando um anel que Marcus pensava ter perdido para sempre. E ao lado dele estava a mulher que desaparecera 6 anos antes, sem qualquer explicação. O que Marcus não sabia era que a sua noiva orquestrara a mais cruel das decepções, destruindo o amor da sua vida e roubando-lhe o filho que nunca soube existir. Agora, com a verdade a explodir em todas as manchetes e a sua reputação em ruínas, Marcus enfrenta uma escolha impossível: o império que construiu do nada ou a família que lhe foi roubada. Diga-me, sacrificaria toda a sua vida por uma segunda oportunidade no amor? Porque o que acontece a seguir irá restaurar a sua fé na redenção. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas do chão ao teto do salão de baile de um prestigiado hotel em Lisboa, projetando raios dourados sobre os pisos de mármore branco. Marcus Hale estava na beira do salão, observando uma equipa de decoradores pendurar cortinas de seda e arranjar rosas brancas em vasos de cristal. Tudo parecia perfeito, tudo parecia errado. "Precisas de sorrir mais", disse Gavin Ross, aproximando-se com 2 chávenas de café. "Vais ficar noivo hoje, não a ser sentenciado." Marcus pegou no café e forçou um sorriso. "Estou a sorrir. Esse é o teu sorriso de sala de reuniões, não o teu sorriso de vou casar com o amor da minha vida." Marcus não respondeu. Bebeu o café e observou Victoria Crane do outro lado do salão a dirigir o fotógrafo com gestos incisivos. Usava um vestido cor de creme que provavelmente custava mais do que a renda mensal da maioria das pessoas. O seu cabelo escuro estava apanhado num coque apertado, exibindo brincos de diamantes que captavam a luz cada vez que virava a cabeça. Ela era bonita, sofisticada, exatamente o tipo de mulher com quem um CEO deveria casar. Então, por que Marcus sentia que estava à beira de um abismo? "Há quanto tempo estão juntos?" Gavin perguntou. 2 anos? Quase 3. "E amas-a?" Marcus olhou para o seu melhor amigo. Gavin conhecia-o desde os tempos da faculdade, quando Marcus construía websites no seu quarto de residência e comia massa instantânea ao jantar. Agora, Marcus dirigia a Hailtech, uma empresa de software avaliada em milhões, e Gavin era o seu diretor financeiro. Tinham passado por tudo juntos. "Ela faz-me bem", Marcus disse com cautela. "Ela entende o meu mundo, o meu trabalho." "Não foi isso que perguntei." Antes que Marcus pudesse responder, Victoria apareceu ao seu lado. Beijou-lhe a bochecha, deixando uma ligeira marca de batom. "A equipa de catering quer saber se optamos por champanhe ou prosecco para o brinde. O que tu achares melhor?" "Champanhe, então. Fica melhor nas fotos." Ela ajeitou-lhe a gravata. "E arranja a gola. A imprensa estará aqui em 2 horas." Marcus ajeitou a gola enquanto Victoria se afastava, os saltos a tilintar no mármore. "Ela está a gerir isto como uma fusão de negócios", Gavin murmurou. "Basicamente é." Marcus tentou soar leve, mas as palavras pareciam pesadas. Gavin apertou-lhe o ombro. "Vou buscar-te outro café. Pareces precisar." As horas passaram depressa demais. Os convidados começaram a chegar ao meio-dia, parceiros de negócios, investidores, familiares distantes que Marcus mal conhecia. Victoria convidara todos os que eram importantes nos círculos empresariais e sociais de Lisboa. O salão encheu-se de risos e conversas educadas. Empregados de mesa moviam-se pela multidão com tabuleiros de prata cheios de aperitivos. Marcus estava perto da entrada, apertando mãos e aceitando felicitações. A sua cara doía de tanto sorrir. À 1 hora, Victoria subiu ao pequeno palco na frente do salão. Um microfone tinha sido montado. A multidão silenciou-se. "Obrigada a todos por estarem aqui", Victoria começou, a voz suave e ensaiada. "Hoje significa tudo para mim. Não só pelo compromisso que estamos a assumir, mas porque representa o tipo de parceria em que sempre acreditei. Marcus é um homem que entende a lealdade, que valoriza a integridade, que sabe que o amor não é apenas um sentimento, é uma escolha que fazemos todos os dias." A multidão aplaudiu. As câmaras flasharam. Marcus sentia-se como se estivesse a observar a cena de fora do seu próprio corpo.
Victoria continuou falando sobre o futuro deles, sobre construir um legado, sobre criar algo que duraria. As suas palavras eram perfeitas. Provavelmente tinham sido ensaiadas. Marcos olhou para a entrada, subitamente desesperado por ar fresco. Foi então que os viu. Um menino estava à porta, de mão dada com uma mulher em quem Marcos não pensava há anos, em quem não se permitia pensar. O menino era pequeno, talvez com 5 anos. Tinha pele morena e olhos verdes brilhantes que pareciam demasiado familiares. Na outra mão, segurava uma pequena caixa de veludo, do tipo que guarda um anel. O coração de Marcos parou. A mulher era Danielle Porter. Parecia diferente do que ele se lembrava. Mais velha, mais elegante, com o cabelo em caracóis naturais que lhe emolduravam o rosto. Usava um vestido cinzento simples e parecia completamente deslocada entre os vestidos de marca e os fatos caros. Os seus olhos encontraram-se do outro lado do salão. Marcos viu-lhe o rosto empalidecer. Ela apertou a mão do menino e virou-se para a saída. Marcos? A voz de Victoria tirou-o do transe. Ela ainda estava no palco, à espera que ele se juntasse a ela. Marcos começou a caminhar em direção à entrada. Em vez disso, com licença. Ele abriu caminho pela multidão, ignorando os olhares confusos dos convidados. Quando chegou ao lobby do hotel, Danielle já estava lá fora, no passeio. Danielle! Marcos chamou. Ela congelou, mas não se virou. O menino olhou para ela, depois para Marcos com aqueles olhos incrivelmente verdes. Marcos aproximou-se, o coração a bater forte. És mesmo tu. Não devíamos estar aqui. A voz de Danielle tremeu. Isto foi um erro. O menino deixou cair a caixa de veludo. Bateu no chão de cimento com um pequeno baque. Marcos curvou-se e apanhou-a. As suas mãos tremeram ao abri-la. Lá dentro estava um anel. Uma simples aliança de prata com um pequeno diamante. Ele tinha-o dado a Danielle há 6 anos, quando ainda estava a construir a sua empresa, quando não tinha nada além de sonhos e esperança. Onde arranjaste isto? Marcos sussurrou. Mamã, estou com fome, disse o menino puxando a mão de Danielle. Eu sei, meu amor. Estamos a ir embora. Danielle estendeu a mão para a caixa do anel, mas Marcos puxou-a de volta. Ele é meu? A pergunta saiu-lhe rude e desesperada. Os olhos de Danielle encheram-se de lágrimas. Não devias estar aqui. Tens uma festa. Uma noiva. Danielle, por favor. Um táxi parou junto ao passeio. Danielle pegou na mão do menino e abriu a porta. Não devias estar aqui, repetiu, a voz embargada. Depois entrou no táxi com o menino e bateu a porta. Marcos ficou no passeio a observar o táxi desaparecer no trânsito de Lisboa. A caixa do anel parecia pesada na sua mão. Ele voltou a entrar devagar, a cabeça a mil. A festa ainda continuava. A música tocava. As pessoas riam. Victoria estava a falar com um grupo de jornalistas perto do palco. Ela viu-o aproximar-se e desculpou-se. Onde foste? Perdeste o brinde. Desculpa. Só precisei de apanhar ar. Estás pálido. Ela tocou-lhe no rosto. Estás a sentir-te mal? Estou bem. Mas ele não estava bem. Nada estava bem. Gavin apareceu ao seu lado. Os jornalistas querem fazer entrevistas agora. Diz-lhes que preciso de remarcar. Marcos disse. O sorriso de Victoria endureceu. Marcos, eles estão à espera. Eu disse para remarcar. Ele afastou-se antes que ela pudesse discutir, dirigindo-se para a saída. A festa continuou sem ele. Naquela noite, Marcos sentou-se sozinho na sua penthouse, com vista para a paisagem urbana de Lisboa. As luzes da cidade cintilavam lá embaixo, mas ele mal as notava. Tinha mandado Victoria para casa horas antes, prometendo que se sentiria melhor de manhã. Ele não se sentiria melhor. Sabia disso agora. Marcos abriu a gaveta inferior da sua secretária, aquela que nunca mais abria. Lá dentro estava uma pequena caixa de madeira que ele não tocava há anos. Ele levantou a tampa. Lá dentro estava uma aliança de noivado a condizer. O anel que ele comprara para combinar com aquele que tinha dado a Danielle. Nunca tivera a oportunidade de lhe o dar. Ela desaparecera antes que ele pudesse. Marcos segurava agora os 2 anéis. O da caixa e o do passeio. Combinavam perfeitamente. O seu telefone vibrou. Uma mensagem de Victoria. Precisamos de falar sobre hoje. Marcos ignorou-a. Em vez disso, pegou no portátil e abriu as redes sociais. Digitou o nome de Danielle na barra de pesquisa.
Demorou 20 minutos a percorrer até que a encontrou. Ela não publicava muito, principalmente fotos de salas de aula e trabalhos de arte de crianças. Era educadora de infância agora. Então, Marcos encontrou-a. Uma foto do mês passado. Uma angariação de fundos escolar num parque local. Daniele estava na foto a usar jeans e uma t-shirt amarela brilhante. Ao lado dela, de mão dada, estava o menino. A legenda dizia: "Eu e o Liam prontos para vender uns bolinhos." Liam. Marcos ampliou a foto. O menino, Liam, tinha o sorriso caloroso de Daniele, mas os seus olhos eram os olhos de Marcos, o mesmo verde, a mesma forma. Marcos fechou o portátil e olhou para os anéis na sua secretária. Ele não dormiu naquela noite. Na manhã seguinte, Marcos ligou ao seu advogado. Não o escritório que tratava dos assuntos da Realtek, um diferente, mais discreto. "Preciso de um investigador particular", Marcos disse. "Alguém que consiga localizar uma antiga conhecida. Que tipo de informação procura?" "Tudo." Ele deu-lhes o nome de Daniele e o endereço da escola que encontrou nas redes sociais dela. Depois sentou-se e esperou. Imagens continuavam a passar pela sua mente. Daniele a chorar há 6 anos, a voz embargada enquanto lhe dizia que não podia mais com aquilo. Ele parado no seu apartamento, confuso e zangado, segurando o telefone depois de ela ter bloqueado o número dele. Ele tentara encontrá-la naquela altura. Ela mudara-se, mudara o número, desaparecera completamente. Marcos dissera a si mesmo que ela simplesmente desistira deles, que decidira que ele não era bom o suficiente. Lançara-se de cabeça no trabalho, construindo a Realtek do nada para algo que importava. Namorara Victoria porque ela encaixava na sua vida facilmente, nunca pedindo mais do que ele podia dar. Mas agora, sentado no seu escritório com a memória daqueles olhos verdes a fitá-lo, Marcos percebeu o quanto tinha reprimido. Ele lembrou-se da mensagem de Daniele de há 6 anos. "Eu vi as mensagens. Eu sei sobre ela. Victoria." Marcos abriu os seus antigos registros telefônicos, aqueles guardados na Multicloud. Procurou mensagens de há 6 anos. Não havia muitas de Victoria naquela altura. Eles mal se conheciam. Ela era uma organizadora de eventos que ele contratara para uma festa de lançamento da empresa. Mas havia uma troca de mensagens que o fez sentir um nó no estômago. Victoria para Marcos: "A noite passada foi incrível. Mal posso esperar para te ver de novo." Marcos olhou fixamente para o ecrã. Ele nunca escrevera aquilo. Nunca sequer vira esta mensagem até agora. Ele ligou de volta ao seu investigador. "Preciso de outra coisa. Registros telefônicos. De há 6 anos. Tudo. Isso vai demorar tempo. Não me importa. Arranje-os." Marcos conduziu até a escola naquela tarde. Disse a si mesmo que só queria vê-la, para ter a certeza de que era mesmo Daniele. Mas, no fundo, sabia que precisava de respostas. A escola primária era pequena e alegre, com murais coloridos pintados nas paredes exteriores. Risos de crianças ecoavam do recreio. Marcos estacionou do outro lado da rua e esperou. Às 3h30, as portas abriram-se. Crianças saíram em massa, correndo para os pais que esperavam. Marcos examinou a multidão. Então ele viu-a. Daniele estava perto da vedação, a ajudar as crianças a alinhar para o recreio. Usava jeans e um cardigan azul, o cabelo apanhado num simples rabo de cavalo. Parecia bonita de uma forma que fazia o peito de Marcos doer. Liam correu para ela vindo do recreio. "Mamã, podemos ir tomar um gelado?" "Talvez este fim de semana, meu amor." Marcos saiu do carro. As suas pernas pareciam pesadas enquanto atravessava a rua. Daniele viu-o imediatamente. Todo o seu corpo ficou rígido. "Precisamos de falar", Marcos disse em voz baixa. Daniele olhou para as crianças à volta deles, depois para Liam. "Aqui não." "Então onde?" Ela puxou-o para o lado, para longe dos outros pais. A sua voz era baixa e cortante. "Tens de ir embora." "Eu vi o anel." "Eu vi-o." Marcos não conseguiu esconder a emoção na voz. "Ele é meu?" "Perdeste o direito de fazer essa pergunta há 6 anos. Daniele, por favor." "Não." Ela recuou. "Tens uma vida agora, uma noiva. Eu vi tudo nas notícias esta manhã. Não podes simplesmente aparecer aqui e virar o nosso mundo do avesso." "Eu nunca soube," Marcos disse desesperadamente. "Tu desapareceste, bloqueaste-me. Eu não fazia ideia. Porque eu vi as mensagens, eu vi o que fizeste com ela." "Que mensagens? Do que estás a falar?"
Os olhos de Daniele encheram-se de lágrimas. Não te faças de estúpido. A Victoria mandou-me os screenshots. Tu e ela juntos. Todas aquelas noites em que disseste que estavas a trabalhar. Marcos sentiu o chão fugir-lhe dos pés. Eu nunca, Daniele, eu nunca fiz nada com a Victoria. Mal nos conhecíamos naquela altura. Ela tinha o teu número, a tua localização, fotos. Fotos de quê? Mamã! Liam correu para eles interrompendo. Acabei o meu desenho. Daniele limpou os olhos rapidamente e ajoelhou-se. Que bom, meu amor. Liam olhou para Marcos com olhos curiosos. Quem é ele? Apenas alguém que a mamã conhecia. Estás a chorar. Estou bem. Vamos buscar a tua mochila, está bem? Liam acenou com a cabeça e correu de volta para dentro. Daniele levantou-se, sem olhar Marcos nos olhos. Tens de ir embora. Não vou embora enquanto não me disseres a verdade. O Liam é meu filho? Isso não te diz respeito. Como é que isso não me diz respeito? Porque tu não estavas lá. As palavras explodiram dela, rudes e dolorosas. Eu estava sozinha, Marcos. Completamente sozinha. E agora apareces 6 anos depois, a esperar o quê? Entrar na vida dele como se nada tivesse acontecido? Eu não sabia, juro por Deus, eu não sabia. O rosto de Daniele desfez-se. Já não importa. Estamos bem. Não precisamos de ti. Ela caminhou de volta para a escola, deixando Marcos parado no passeio. Ele observou-a desaparecer lá dentro. Depois olhou para as suas mãos. Estavam a tremer. Marcos conduziu para casa atordoado. Quando chegou à sua penthouse, Gavin estava à espera no lobby. Precisamos de falar, Gavin disse. Subiram. Marcos serviu uma bebida a ambos. A Victoria ligou-me, Gavin disse. Ela está preocupada contigo. Acha que estás a ter dúvidas. Estou. Gavin ergueu uma sobrancelha. Sobre o noivado? Sobre tudo. Marcos contou-lhe sobre Daniele, sobre o anel, sobre Liam. Gavin ouviu em silêncio, depois recostou-se na cadeira. Lembro-me dela. Eras diferente naquela altura, mais feliz. Ela pensa que a traí, com a Victoria. Traíste? Não. Mal conhecia a Victoria há 6 anos. Ela planeou um evento para nós. Gavin franziu a testa. Isso é estranho. Por que ela... Ele parou. Marcos, não achas que a Victoria teria falsificado mensagens, manipulado a Daniele? Marcos esfregou o rosto. Já não sei o que pensar. Precisas de descobrir a verdade. Antes de casares com ela, pedi ao meu investigador para procurar os registros telefônicos daquela altura. E, entretanto, preciso de saber se o Liam é meu. Gavin ficou em silêncio por um momento. Estás pronto para essa resposta? Marcos não respondeu. Não sabia se estava pronto, mas precisava de saber. Na noite seguinte, Marcos voltou à escola. Desta vez, trouxe algo, um cheque de doação para novos computadores. Era uma desculpa fraca, mas funcionou. O diretor ficou radiante. Senhor Hale, isto é incrivelmente generoso. Estaria disposto a tirar uma foto rápida com os professores para a nossa newsletter? Claro. Daniele estava na sala dos professores quando Marcos entrou. Ele viu o flash de pânico nos olhos dela. Senhora Porter, este é Marcos Hale da Hale Tech. Ele acabou de doar computadores para todas as nossas salas de aula. Daniele forçou um sorriso. Isso é muito amável. Esperava ver as salas de aula onde serão usados, Marcos disse. O diretor sorriu abertamente. Senhora Porter, importava-se de lhe mostrar a sua sala de jardim de infância? Daniele não podia recusar. Não sem explicar o porquê. Caminharam pelo corredor em silêncio. Trabalhos de arte infantis cobriam as paredes. Pinturas brilhantes e impressões de mãos sujas. Não tinhas de ter feito isto, Daniele disse em voz baixa. Eu queria ajudar. Querias uma desculpa para me ver. Também. Chegaram à sua sala de aula. Era alegre e acolhedora, com puffs num canto e um tapete de leitura coberto de letras do alfabeto. Liam estava sentado a uma mesa pequena, a colorir. Liam, este é o Sr. Hale. Ele doou computadores à escola. Liam levantou o olhar. Olá. Olá, Marcos disse, a voz embargada. De perto a semelhança era impossível de ignorar. A mamã diz que o meu pai também trabalhava com computadores. Liam disse inocentemente. Marcos olhou para Daniele. Ela empalidecera. Ela disse? Marcos disse com cautela. Sim, ela diz que ele era muito inteligente, mas eu não sei onde ele está agora. Daniele ajoelhou-se ao lado de Liam. Meu amor, por que não vais lavar as mãos para a hora do lanche?
Está bem. Liam correu em direção à casa de banho da sala de aula. No momento em que ele se foi, Daniele virou-se para Marcos. Não podes fazer isto. Não podes simplesmente aparecer na vida dele. Não estou a tentar magoá-lo. Só quero saber a verdade. A verdade? Daniele riu amargamente. Queres a verdade? Ótimo. Sim, ele é teu. Estás feliz agora? Marcos sentiu o mundo a pender. Por que não me disseste? Porque eu tentei. Liguei-te. Fui ao teu apartamento. Mas a Victoria disse-me que não queria saber de mim. Ela disse que tinha seguido em frente. Ela mentiu. Ela mostrou-me fotos, Marcos. Tu e ela juntos. Essas eram mentiras também. Daniele abanou a cabeça. Já não importa. Para mim importa. Liam voltou a correr. Estou limpo. Marcos ajudou a levar caixas de material para o carro de Daniele depois da escola. Liam tagarelou o tempo todo sobre os seus videojogos favoritos e os seus amigos na escola. Era doce, curioso e incrivelmente brilhante. Tudo o que Marcos não sabia que lhe fazia falta. Quando chegaram ao carro de Daniele, um sedã mais antigo com um para-choques amolgado, Marcos virou-se para ela. Desta vez, não vou embora, disse ele em voz baixa. Daniele olhou para ele por um longo momento. Tens uma noiva. Não por muito tempo. Não faças promessas que não podes cumprir. Não estou. Marcos aproximou-se. Perdi 6 anos com ele. Contigo. Não vou perder mais. Os olhos de Daniele encheram-se de lágrimas. Não pode simplesmente voltar para as nossas vidas. Vais ver que sim. Ele afastou-se antes que ela pudesse responder, o coração a martelar com uma mistura de medo e determinação. Na noite seguinte, Daniele estava na sua pequena cozinha, a mexer o molho de massa e a tentar não pensar em Marcos. Não estava a resultar. Mamã, quando é que o Sr. Hale volta? Liam perguntou da mesa onde estava a colorir. Não sei, meu amor. Eu gosto dele, ele é simpático. A mão de Daniele apertou a colher. Acaba o teu desenho, está bem? O seu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcos. Posso ver-te amanhã? Por favor. Ela olhou fixamente para a mensagem por um longo momento, depois pousou o telefone sem responder. Mas a voz da sua mãe ecoava na sua cabeça. O mesmo aviso que ela dera há 6 anos. Homens como ele não ficam. Prometem tudo e deixam-te sem nada. Daniele tinha aprendido essa lição da maneira mais difícil. A campainha tocou. Liam saltou. Eu abro! Espera! Daniele apressou-se atrás dele, mas Liam já abrira a porta. Marcos estava do outro lado, segurando um saco da pizzaria local. Pensei que ainda não tivessem comido, Marcos disse com cautela. Daniele queria bater-lhe com a porta na cara. Queria dizer-lhe para ir embora e nunca mais voltar. Mas Liam já saltitava nas pontas dos pés. Pizza! Mamã! Ele pode ficar? Marcos olhou para ela. Esperança e incerteza estampadas no seu rosto. Daniele suspirou. Está bem, mas só para o jantar. Comeram à pequena mesa da cozinha dela, tão diferente do mundo de Marcos, de restaurantes caros e festas com catering. Liam falou sem parar sobre o seu dia, sobre os seus amigos, sobre a lagarta que tinham encontrado no recreio. Marcos ouvia cada palavra como se fosse a coisa mais importante que alguma vez ouvira. E depois, o Tommy disse que os insetos são nojentos, mas eu disse que são fishes porque se transformam em borboletas. Liam explicou com a boca cheia de pizza. Isso é muito verdade, Marcos disse. As borboletas são bastante incríveis. Gostas de insetos? Nunca pensei muito neles, mas acho que estou a começar a gostar. Liam sorriu. Depois do jantar, trouxe a sua coleção de carros de brincar e mostrou-os a Marcos um a um. Marcos sentou-se no chão da pequena sala de estar, fazendo perguntas sobre cada carro, genuinamente interessado. Daniele observava da porta da cozinha, o peito apertado. Era isto que ela queria há 6 anos. Esta vida simples e comum, ao lado de alguém que os amava. Hora do banho, anunciou Daniele. Mas estamos a brincar. Podem brincar mais tarde, primeiro vai lavar os dentes. Liam resmungou, mas correu para a casa de banho. Marcos levantou-se devagar, sacudindo as suas calças caras. Pareciam ridículas no apartamento modesto dela. Ele é maravilhoso, disse Marcos em voz baixa. Eu sei. Fizeste um trabalho incrível a criá-lo. Não tive escolha. As palavras ficaram suspensas entre eles, cortantes e dolorosas. Marcos aproximou-se. Daniele, eu quero fazer parte da vida dele.
parte das vossas vidas. Não pode simplesmente decidir isso, tu tens uma vida completamente diferente. Vou acabar o meu noivado. A respiração de Daniele engasgou-se. O quê? Liguei a Victoria esta manhã. Disse-lhe que precisávamos de falar. Vamos encontrar-nos amanhã. Marcos, não podes deitar a tua vida fora por causa de um jantar. Não estou a deitar nada fora. Estou a escolher o que importa. Ele estendeu a mão para a dela, mas ela recuou. Tu não sabes o que estás a escolher. Não sabes o que é. As noites sem dormir, as preocupações, a responsabilidade constante. Ser pai não é apenas aparecer para comer pizza. Então ensina-me. Por que deveria? Para poderes brincar as casinhas durante umas semanas e depois ir embora quando as coisas ficarem difíceis? Eu não vou embora. Tu já o fizeste. As palavras atingiram Marcos como um murro. Eu não sabia. Devias ter sabido. Devias ter procurado melhor. Tentado com mais afinco. A voz de Daniele falhou. Eu precisei de ti, Marcos. Quando descobri que estava grávida, quando estava assustada e sozinha, quando tive de abandonar a universidade porque não tinha dinheiro para a creche, eu precisei de ti. Desculpa. Desculpas não corrigem 6 anos. Liam apareceu de pijama, alheio à tensão. Estou pronto para as histórias. Daniele limpou os olhos rapidamente. Certo, meu amor. Dá boa noite ao Sr. Hale. Vais voltar? Liam perguntou a Marcos. Marcos olhou para Daniele. Ela não disse que não. Se a tua mãe disser que sim, disse Marcos com cuidado. Por favor, mamã. Daniele sentiu-se presa entre o rosto esperançoso do filho e o seu próprio medo. Vamos ver. Depois que Marcos partiu, ela aconchegou Liam na cama e leu-lhe a sua história favorita sobre um urso que não conseguia encontrar o caminho de casa. Quando fechou o livro, Liam olhou para ela com aqueles olhos verdes. Acho que o Sr. Hale é o meu pai, disse ele simplesmente. O coração de Daniele parou. Por que achas isso? Porque ele tem os meus olhos. E por que ficas triste quando olhas para ele? Meu amor, não faz mal se ele for. Só quero saber. Daniele alisou-lhe os caracóis. É complicado. É o que os adultos dizem sempre que alguma coisa é difícil. Ela beijou-lhe a testa. És demasiado esperto para o teu próprio bem. Vai dormir. Mas depois de Liam adormecer, Daniele sentou-se no sofá e chorou. Chorou pela rapariga que fora há 6 anos, assustada e sozinha. Chorou pelos anos que Marcos tinha perdido. E chorou porque parte dela ainda o amava, mesmo que não quisesse. Marcos sentou-se no escritório do seu advogado na manhã seguinte, a olhar para uma pilha de papéis. Estes são os registros telefônicos que pediu, disse o advogado. De há 6 anos. Marcos folheou-os. As suas mãos tremiam. Ali, dezenas de mensagens do número da Victoria para o seu telemóvel. Mensagens que ele nunca enviara. Conversas que nunca tivera. Ela falsificou o meu número, disse Marcos devagar. Fez parecer que eu estava a enviar-lhe mensagens. Parece que sim. E ela enviou capturas de ecrã dessas conversas falsas à Sra. Porter. Marcos sentiu-se mal. Podemos provar? Podemos tentar. Mas foi há 6 anos. A forense digital pode ser complicada com dados antigos. Marcos fechou a pasta. Arranje-me tudo o que puder. Preciso de saber exatamente o que a Victoria fez. Naquela tarde, Marcos encontrou-se com Victoria num restaurante caro no centro da cidade. Ela chegou vestindo um fato creme e um sorriso brilhante. Fico feliz por teres ligado, disse ela, beijando-lhe a bochecha. Fiquei preocupada depois da festa. Precisamos de falar. Claro, sobre o casamento. Tenho pensado que devíamos adiantar a data. Talvez para a primavera em vez do outono. Victoria, estou a acabar o nosso noivado. O sorriso dela congelou. O quê? Não posso casar contigo. Por causa daquela mulher? A que tenho filho? A voz de Victoria tornou-se cortante. Marcos, não sejas ridículo. Ela não é ninguém. Ela é alguém por quem eu devia ter lutado há 6 anos. Não lutaste por ela porque ela não valia a pena. Eu fiz-te um favor. O sangue de Marcos gelou. O que disseste? Victoria percebeu o seu erro tarde demais. Nada. Eu só quis dizer, o que fizeste? Marcos inclinou-se para a frente. O que fizeste há 6 anos? Eu protegi-te. Ela estava a impedi-lo de progredir, Marcos. Ela não era ninguém. Uma desistente da faculdade sem perspectivas. Tu precisavas de alguém que entendesse o teu mundo. Tu enviaste-lhe mensagens falsas. Fizeste-lhe pensar que eu a estava a trair. O rosto de Victoria endureceu. Ela ter-te-ia arruinado.
Ela ter-te-ia prendido com uma gravidez ou um drama qualquer. Eu salvei-te disso. Ela estava grávida, do meu filho. E olha para ti agora. Olha para o que construíste. Devias estar a agradecer-me. Marcos levantou-se e a sua cadeira arranhou o chão ruidosamente. Acabou. O noivado está terminado. Se fores embora agora, farei com que todos saibam sobre o teu filho ilegítimo. Farei com que a imprensa te destrua. Não me importo. A tua empresa vai importar-se. O teu conselho de administração vai importar-se. Marcos inclinou-se perto. Faz o que quiseres. Eu estou a escolhê-los. Ele saiu do restaurante sem olhar para trás. Victoria sentou-se sozinha à mesa, o rosto contorcido de raiva. Marcos passou o resto da semana a tentar ver Daniele e Liam. Apareceu na escola com livros para a sala de aula. Mandou mensagens a Daniele perguntando sobre as comidas favoritas de Liam. Enviou flores para o apartamento dela com um bilhete simples. Desculpa, estou aqui agora. Daniele não respondeu a nada. Mas na sexta-feira à noite, quando Marcos estava sozinho na sua cobertura, o seu telemóvel finalmente tocou. O Liam quer ver-te, disse Daniele sem rodeios. Ele não para de perguntar por ti. Posso ir ter convosco? Houve uma longa pausa. Amanhã, 1 da tarde, vamos ao jardim público. Lá estarei. O jardim público estava cheio na tarde de sábado. Famílias espalhavam-se em mantas. Crianças corriam no parque infantil. Marcos encontrou Daniele e Liam perto do Lago dos Patos. Liam avistou-o primeiro e correu. Vieste? Claro que vim. Marcos ajoelhou-se. O que vamos fazer hoje? Dar de comer aos patos. A mamã trouxe pão. Eles caminharam juntos até a beira do lago. Liam atirou pedaços de pão para a água, rindo enquanto os patos remavam para os comer. Marcos ficou ao lado de Daniele. Obrigado por me deixares vir. Não estou a fazer isto por ti. Estou a fazer pelo Liam. Eu sei. Observaram Liam em silêncio por um tempo. Ele estava tão cheio de alegria, tão completamente alheio às complicadas emoções adultas que o rodeavam. Acabei o meu noivado, disse Marcos em voz baixa. Daniele não olhou para ele. Ouvi dizer, está em todas as redes sociais. A Victoria está a ameaçar divulgar a história sobre o Liam. Que o faça. Estou farta de me esconder. Não quero que ele seja magoado com isto. Ele vai ser magoado, aconteça o que acontecer. É isso que tu não entendes. Daniele finalmente olhou para ele. Não podes protegê-lo de tudo. Não podes simplesmente atirar dinheiro para os problemas e fazê-los desaparecer. Eu sei disso. Sabes? Porque, do meu ponto de vista, estás habituado a ter tudo o que queres. Marcos ficou em silêncio por um momento. Tens razão. Estou habituado a isso. Mas isto não é sobre o que eu quero. É sobre o que o Liam merece. E o que é que ele merece? Um pai que aparece, que fica, que o ama. Os olhos de Daniele encheram-se de lágrimas. Não faças promessas que não podes cumprir. Não estou a fazê-lo. Liam correu de volta para eles, ofegante e excitado. Os patos comeram todo o pão. Podemos ir comer gelados agora? Claro, meu amor. Caminharam juntos até o carrinho de gelados. Liam escolheu chocolate. Daniele, baunilha. Marcos não pediu nada porque estava demasiado nervoso para comer. Sentaram-se num banco enquanto Liam perseguia pombos por perto. Quero fazer um teste de paternidade, disse Marcos de repente. Daniele enrijeceu. Não acreditas em mim? Não é uma questão de crença, é sobre tornar tudo oficial, para não haver dúvidas, para ele ser protegido legalmente. Daniele ficou em silêncio por um longo momento. Está bem, mas se vamos fazer isto, vamos fazer à minha maneira, sem imprensa, sem drama, apenas os factos. Concordo. E Marcos? Ela olhou para ele seriamente. Se vais fazer parte da vida dele, não podes desaparecer quando as coisas ficarem difíceis. Não podes simplesmente aparecer para as partes divertidas. Não vou. Estou a falar a sério. O Liam já perdeu um pai antes de o conhecer. Não o deixarei perder outro. Não vais ter de o fazer. Agendaram o teste de paternidade para segunda-feira de manhã. Foi rápido e indolor. Apenas uma colheita de saliva da bochecha para Marcos e Liam. Liam achou que era uma aventura. Por que estamos a fazer isto? Perguntou ele enquanto saíam da clínica. Daniele ajoelhou-se. Lembras-te de teres dito que o Sr. Hale podia ser o teu pai? Sim. Bem, este teste vai dizer-nos com certeza. Ah, Liam pensou naquilo. Ele vai ficar se for? Vamos descobrir isso juntos. Marcos observava-os, o peito apertado de emoção. Tudo aquilo era assustador e perfeito ao mesmo tempo.
Os resultados demorariam uma semana. 7 dias de espera e incerteza, tentando não ter muita esperança. Marcos passou aqueles 7 dias a tentar provar-se. Apareceu na escola todos os dias com alguma desculpa. Entregar livros, arranjar um projetor avariado, voluntariar-se para ler para a turma do jardim de infância. Os outros professores começaram a reconhecê-lo. As crianças adoravam-no. Daniele observava tudo com um olhar cauteloso. Na quarta-feira, Marcos levou Liam a um museu de ciências. Daniele também foi, ficando alguns passos atrás, certificando-se de que tudo corria bem. Liam ficou fascinado com tudo. Os ossos de dinossauro, o planetário, a sala onde se podia criar o próprio tornado. Marcos explicava as coisas com paciência, pondo-se ao nível de Liam, nunca o tratando com condescendência. Lidas bem com ele, admitiu Daniele enquanto regressavam à casa. Ele facilita as coisas. A maioria das pessoas acha as crianças exaustivas. Eu acho-o revigorante. Daniele não respondeu, mas algo na sua expressão suavizou-se. Na sexta-feira, Gavin apareceu no escritório de Marcos com uma expressão séria. A Victoria está a planear algo, disse ele. Ouvi de um amigo do jornal. Ela anda a tentar vender uma história. Sobre o Liam? Sobre tudo. O noivado, a separação, o filho secreto. Ela está a tentar controlar a narrativa antes que tu o faças. Marcos esfregou o rosto. Quando? Em breve. Talvez este fim de semana. Preciso de falar com a Daniele. Marcos conduziu até ao apartamento de Daniele naquela noite. Ela abriu a porta de calças de fato de treino e t-shirt, com um ar exausto. O Liam está a dormir, disse ela. O que se passa? A Victoria vai divulgar a história. Sobre nós. Sobre o Liam. O rosto de Daniele empalideceu. Quando? Este fim de semana, talvez. Ai, meu Deus. Ela sentou-se no sofá com a cabeça entre as mãos. Os pais da escola vão descobrir. Toda a gente vai saber. Marcos sentou-se ao lado dela. Desculpa. Sabes o que isto significa? Cada vez que eu deixar o Liam na escola, as pessoas vão olhar, vão sussurrar, vão julgar. Então contamos a história primeiro, nos nossos termos. Eu não quero contar história nenhuma, só quero viver a minha vida. A voz de Daniele elevou-se. Tu continuas a dizer que queres ajudar, mas tudo o que estás a fazer é tornar tudo mais difícil. Daniele. Não, tens de ouvir isto. Ela levantou-se, andando de um lado para o outro. Tu vens de um mundo onde os escândalos são geridos por equipas de relações públicas, onde os problemas são resolvidos com dinheiro. Mas eu vivo no mundo real, Marcos, onde a reputação importa, onde não me posso dar ao luxo de perder o meu emprego ou de fazer com que as pessoas pensem que sou uma caça-fortunas que prendeu um homem rico. Ninguém vai pensar isso. Tu não sabes o que as pessoas pensam. Não sabes o que é ser julgada por cada escolha. A voz dela falhou. Trabalhei tanto para construir uma vida estável para o Liam. E agora estás aqui e tudo está a desmoronar-se. Marcos levantou-se devagar. Nunca quis magoar-te, mas estás a magoar-me. Só por estares aqui, estás a magoar-me. As palavras ficaram suspensas no ar, dolorosas e cruas. Antes que Marcos pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. Um alerta de notícias. Filho secreto do CEO de tecnologia, Marcos Hale revelado. Daniele também viu. O seu rosto desfez-se. Já saiu. Marcos sussurrou. O telemóvel de Daniele começou a vibrar. Mensagens, chamadas, notificações. O telemóvel de Marcos fez o mesmo. Tens de ir embora, disse Daniele, a voz a tremer. Deixa-me ajudar. Já ajudaste o suficiente. Por favor, vai-te embora. Marcos queria argumentar, queria ficar, mas podia ver o pânico nos olhos dela, a forma como as suas mãos tremiam. Então ele partiu. Lá fora, sentou-se no carro e observou as luzes do apartamento de Daniele apagarem-se uma a uma. O seu telemóvel continuava a vibrar com mensagens de repórteres, de parceiros de negócios, de pessoas que mal conhecia. Ignorou todas. Na manhã de domingo, Marcos acordou com a campainha a tocar constantemente. Olhou pelo olho mágico e viu repórteres acampados à porta do seu prédio. O seu telemóvel tinha centenas de notificações. A história estava em todo o lado. Sites de notícias, redes sociais, blogs de mexericos, fotos dele e de Daniele de anos atrás, fotos de Liam das redes sociais dela. Especulação sobre tudo. CEO de tecnologia abandona ex e filho secreto. Escândalo da família escondida de Marcos Hale.
Da miséria à riqueza, mas a que preço? Marcos sentiu-se mal. Ligou para Daniele. Ela não atendeu. Ligou novamente. Nada. Finalmente, ele conduziu até ao apartamento dela. Havia repórteres lá também, mas menos. Abriu caminho por entre eles, ignorando as suas perguntas aos gritos. Daniele abriu a porta antes que ele pudesse bater. Os seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Eu disse-te para ficares longe, disse ela. Precisava de ter a certeza de que estavas bem. Não estamos bem. Ela saiu e fechou a porta atrás de si. Os pais da escola estão a ligar. A minha diretora quer reunir comigo. Há repórteres à porta do nosso prédio. O Liam perguntou-me esta manhã por que razão as pessoas estavam a tirar fotografias à nossa casa. Desculpa, tu prometeste privacidade. Tu prometeste que isto não o magoaria. Eu não divulguei a história. A Victoria fê-lo. Não interessa quem o fez. Já cá fora, toda a gente sabe. A voz de Daniele elevou-se. Entendes o que fizeste? Transformaste o meu filho numa notícia, num escândalo, em algo para as pessoas fazerem mexericos. Eu vou resolver isto. Como? Não podes desfazer o que foi feito. Então deixa-me ajudar a proteger-vos, aos dois. Posso contratar segurança, posso... Eu não quero o teu dinheiro. A mão de Daniele encontrou o seu rosto, uma bofetada seca e repentina que os deixou a ambos chocados. Ela recuou, a mão sobre a boca. Desculpa, eu não quis. Está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nada disto está bem. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Tens de ir embora, Marcos. Tens de ficar longe de nós. Daniele, por favor. Estou a falar a sério. Não posso arriscar a paz do Liam novamente. Não vou. Ela abriu a porta. Fica longe de nós. Ela entrou e fechou a porta. Marcos ficou à porta, a bochecha a arder, o coração aos pedaços. Esta era a queda. O momento em que tudo desabou, e ele não fazia ideia de como o arranjar. Marcos sentou-se no escritório de Gavin na manhã de segunda-feira, a olhar para a parede. Não tinha dormido, não tinha comido. A marca da bofetada no seu rosto tinha desaparecido, mas a memória das palavras de Daniele ainda ardia. O conselho de administração quer reunir, disse Gavin em voz baixa. Estão preocupados com a imagem da empresa. Que fiquem preocupados. Marcos, tens de levar isto a sério. As ações caíram 3 pontos esta manhã. Não me importo com as ações. Gavin inclinou-se para a frente. Então, com o que te importas? Com eles, Daniele e Liam. Importo-me em arranjar o que quebrei. Não podes arranjar se perderes tudo. O conselho está a falar em pedir-te para te demitires. Marcos olhou para o seu amigo. Então, que o façam. O quê? Eu disse que o façam. Marcos levantou-se. Construí esta empresa do nada. Dei-lhe tudo o que tinha. Mas se escolher o meu filho significa perdê-la, então eu perdoa. Marcos, pensa no que estás a dizer. Já pensei nisso. Pela primeira vez em anos, estou realmente a pensar com clareza. Marcos pegou no casaco. Prepara uma conferência de imprensa. Hoje. Para quê? Vou contar a verdade. Toda ela. A conferência de imprensa realizou-se às 14h no edifício da Hailtech. Repórteres lotavam a sala, câmaras a piscar, microfones prontos. Marcos ficou no pódio, as mãos a apertar as bordas para as manter firmes. Obrigado por terem vindo, começou ele. Estou aqui para abordar as notícias recentes sobre a minha vida pessoal. Há 6 anos, eu estava num relacionamento com Daniele Porter. Éramos jovens e estávamos a construir as nossas vidas. Eu amava-a profundamente. Mas através de uma série de manipulações que só descobri recentemente, fomos separados. Daniele foi levada a acreditar que eu a tinha traído. Eu fui levado a acreditar que ela simplesmente tinha desistido de nós. Ele fez uma pausa, respirando fundo. A verdade é que nada disso aconteceu. Fomos vítimas de interferência deliberada. Como resultado, perdi os primeiros 5 anos da vida do meu filho. Assumo total responsabilidade por não ter lutado mais para encontrar a verdade na altura. Por ter aceitado a narrativa fácil, em vez de procurar mais a fundo. Por ter construído uma empresa enquanto uma mulher que eu amava criava o nosso filho sozinha. Marcos olhou diretamente para as câmaras. Estou aqui hoje para dizer que me vou afastar do meu cargo de CEO da Hailtech, com efeito imediato. Não porque o conselho de administração me pediu, mas porque preciso de me concentrar no que realmente importa. Preciso de ser o pai que o meu filho merece.
Preciso de reconquistar a confiança da mulher que me deu o maior presente da minha vida, mesmo quando eu não o sabia. Repórteres gritavam perguntas. Marcos ignorou-as. Anuncio também que não vou prosseguir com ações legais contra ninguém envolvido na decepção passada. A verdade é agora pública, e isso é suficiente. Escolho avançar, não recuar. Escolho a família, em vez da vingança. Obrigado. Ele saiu do palco enquanto os repórteres continuavam a gritar perguntas. Gavin alcançou-o no corredor. Isso foi a coisa mais corajosa ou a mais estúpida que já fizeste? Provavelmente ambas. O conselho de administração vai aceitar a tua demissão. Bom, e a Victoria vai ficar furiosa. Ainda melhor. Marcos foi para casa e fez uma mala. A sua cobertura parecia fria e vazia, toda de vidro e aço, sem calor. Ele vivera lá durante 3 anos e nunca se sentira como um lar. Ele ligou para um agente imobiliário. Preciso de vender esta propriedade. Rápido. Depois encontrou uma pequena moradia para alugar no bairro de Danielle. Não era luxuosa. A cozinha estava desatualizada e a casa de banho precisava de obras. Mas tinha um jardim e ficava a uma curta distância a pé da escola do Liam. Marcos assinou o contrato de arrendamento naquela tarde. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Marcos. Mudou-se para a moradia com mobiliário mínimo. Voluntariou-se num centro juvenil local a 3 quarteirões da escola do Liam. Manteve-se à distância de Danielle, respeitando os seus desejos, mas certificou-se de que estava visível, disponível. Todas as manhãs via Danielle deixar Liam na escola. Ela nunca olhava para ele, mas Liam às vezes acenava. Marcos acenava de volta, o seu coração a partir-se um pouco mais de cada vez. A imprensa acabou por passar para outros escândalos. O frenesim das redes sociais acalmou. A vida voltou lentamente a algo parecido com o normal. Mas a vida de Marcos não era nada como antes. Passava os dias a ajudar no centro juvenil, a ensinar às crianças habilidades básicas de informática, a arranjar equipamentos avariados, apenas a estar presente. Passava as noites na sua pequena moradia, a cozinhar para a perguntar-se se Danielle alguma vez o perdoaria. Gavin visitou-o numa quinta-feira à noite, trazendo um takeaway chinês. Estás péssimo, disse Gavin, pousando os recipientes na bancada da cozinha. Obrigado. A sério. Quando foi a última vez que dormiste? Eu durmo. Não muito bem, suponho. Gavin abriu um recipiente de arroz frito. O conselho contratou um novo CEO, um tipo da Califórnia, muito corporativo, muito aborrecido. Bom para eles. Não te importas? Importo-me, mas importo-me mais com outras coisas. Marcos mexeu na sua comida. Já viste os resultados do teste? Chegaram ontem. O escritório do advogado ligou. O coração de Marcos parou. E então, 99,9% de correspondência. É teu. Marcos fechou os olhos. Ele sabia, claro. Tinha visto no rosto de Liam, nas suas expressões, na forma como ele inclinava a cabeça quando estava a pensar. Mas ter a confirmação era diferente. Real. Permanente. Eu sou pai, Marcos sussurrou. Sim, és. Agora só precisas de descobrir como ser um. Marcos ligou para Danielle naquela noite. Ela não atendeu. Ele deixou uma mensagem de voz. Os resultados do teste chegaram. Eu sei que provavelmente já os recebeste. Eu só queria que soubesses que estou aqui. Sempre que estiveres pronta para falar, sempre que o Liam estiver pronto, não vou a lado nenhum. Ela não voltou a ligar. Mas 2 dias depois, Marcos recebeu um e-mail do advogado de Danielle. O e-mail delineava uma proposta de acordo de custódia parental, visitas supervisionadas, aumento gradual do tempo de convívio, culminando eventualmente na guarda partilhada se as coisas corressem bem. Marcos leu-o 3 vezes, as mãos a tremer. Ela estava a dar-lhe uma oportunidade, uma verdadeira oportunidade. Ligou imediatamente ao seu advogado. Aceite tudo, o que ela quiser, faça acontecer. A primeira visita oficial foi agendada para o domingo seguinte. Marcos deveria ir buscar Liam às 10 da manhã e trazê-lo de volta às 4. Marcos mal dormiu na noite de sábado. Limpou a sua vivenda de cima a baixo. Comprou compras, o tipo de coisas que as crianças gostavam. Panados de frango, sumo de maçã, palitos de queijo. Sentia-se ridículo e aterrorizado, e mais entusiasmado do que com qualquer coisa em anos. Na manhã de domingo,
Chegou ao apartamento de Daniele exatamente às 10. Ela abriu a porta com Liam ao seu lado. O menino tinha uma pequena mochila com uma muda de roupa e o seu carro de brincar favorito. Olá, disse Marcos suavemente. Olá, respondeu Daniele. A sua voz era cuidadosamente neutra. Liam olhou entre eles. Vamos agora? Sim, amiguinho, se a tua mãe concordar. Daniele ajoelhou-se e ajustou o casaco de Liam. Lembras-te do que falamos? Escutas o Sr. Hale, usas os teus bons modos. E se precisares de mim, ligas. Eu sei, mamã. Ela beijou-lhe a testa, depois levantou-se e olhou para Marcos. Ele precisa de almoçar ao meio-dia. Não gosta de tomate e assusta-se com trovoadas. Vou lembrar-me. O inalador dele está no bolso da frente da mochila. Só para o caso. Está bem. Daniele mordeu o lábio. Se acontecer alguma coisa, ligo-te imediatamente, prometo. Ela assentiu, os olhos suspeitosamente brilhantes. Abraçou Liam mais uma vez. Depois afastou-se. Marcos pegou na mão de Liam. Sentia-a pequena e quente na sua. Primeiro, foram para o parque. Liam tagarelou todo o caminho sobre a escola, sobre os amigos, sobre um livro que estava a ler. Marcos prestava atenção a cada palavra. No parque, atiraram um disco voador. Liam era péssimo a apanhá-lo, mas ria-se cada vez que ele passava por cima da sua cabeça. Marcos mostrou-lhe como atirá-lo na horizontal em vez de na vertical. Depois de algumas tentativas, Liam conseguiu e saltou de alegria. Consegui. Viste? Vi. Foi perfeito. Compraram gelados a uma carrinha. Liam voltou a pedir chocolate, mas desta vez Marcos pediu morango. Sentaram-se num banco e comeram em silêncio confortável. O meu amigo Tomás tem um pai, disse Liam de repente. Ele vai aos jogos de futebol do Tomás e essas coisas. Sim? Gostas de futebol? Nunca vi muito, mas podia aprender. Liam pensou nisso. A mamã diz que tu és o meu pai de verdade agora, não só o Sr. Hale. A garganta de Marcos apertou. Como te sentes em relação a isso? Ainda não sei. É estranho. Liam lambeu o seu gelado. Estranho bom. Acho eu. Para mim também é estranho. Mesmo. Nunca fui pai antes. Por isso posso cometer erros às vezes. Está bem. A mamã também comete erros. Ela diz que é assim que as pessoas aprendem. Marcos sorriu. A tua mãe é muito inteligente. Eu sei. Voltaram para a vivenda de Marcos depois do almoço. Liam explorou todos os quartos, fascinado por tudo. O quarto de hóspedes estava praticamente vazio, exceto por uma pequena secretária e cadeira. Este vai ser o meu quarto? Perguntou Liam. Se quiseres que seja, podemos decorá-lo como gostares. Posso escolher a cor da tinta? Absolutamente. Liam sorriu. Fixe. Passaram a tarde a construir com legos. Marcos tinha comprado um conjunto grande, pensando que podia ajudar a criar uma ligação entre eles. Liam assumiu o comando imediatamente, dirigindo Marcos sobre quais peças encontrar e onde deveriam ser colocadas. Não, essa não. A azul. Esta azul? A outra azul. Marcos riu. És muito específico. A mamã diz que eu sou assim como ela. Acho que também pode ser como eu. Por volta das 3:30, Liam começou a ficar cansado. Bocejou e esfregou os olhos. Provavelmente devemos levar-te para casa em breve, disse Marcos. Posso voltar? Queres? Sim, foi divertido. Marcos sentiu algo quente espalhar-se pelo seu peito. Então sim, podes voltar. Quando pararam no apartamento de Daniele, ela estava à espera junto à janela. Abriu a porta antes que pudessem bater. Olá, mamã. Divertimo-nos tanto. Liam lançou-se num resumo detalhado do dia deles. Daniele ouvia, sorrindo, os olhos ocasionalmente a piscar para Marcos. Parece maravilhoso, querido. Por que não vais lavar as mãos? Depois podes contar-me mais. Liam correu para dentro. Daniele pisou o limiar da porta, fechando-a atrás de si. Como é que ele estava de verdade? Perguntou ela baixinho. Perfeito. Ele estava perfeito. Ele comeu panados de frango e fatias de maçã. E gelado, mas não lhe digas que eu te disse isso. Um pequeno sorriso puxou os lábios de Daniele. Ele está sempre a tentar roubar gelado extra. Ficaram em silêncio constrangedor por um momento. Obrigado, disse Marcos finalmente, por me dares esta oportunidade. Não estou a fazer isso por ti. Eu sei, mas obrigado de qualquer forma. Daniele olhou para ele por um longo momento. Ele realmente divertiu-se, dá para ver. Eu também. Marcos... Ela parou procurando as palavras.
Ainda estou zangada contigo, por tudo, por não teres estado lá, pelo escândalo, por tudo isso. Eu sei, mas o Liam precisa do pai, e vê-lo contigo hoje, consigo ver que estás a tentar. A tentar mesmo. Estou, prometo. Ela assentiu. Então vamos com calma, um dia de cada vez. É tudo o que peço. Ela voltou para dentro, mas desta vez não bateu a porta. Apenas a fechou suavemente. Marcos voltou para casa com o coração mais leve do que estivera em semanas. As semanas seguintes estabeleceram um padrão. Marcos ia buscar Liam todos os domingos. Às vezes iam ao parque. Outras vezes ficavam na vivenda a jogar. Uma vez foram a um aquário e Liam falou sobre peixes durante 3 dias seguidos. Lentamente Daniele começou a relaxar. Ainda mantinha a distância de Marcos, mas parou de olhá-lo como uma ameaça. Perguntava sobre o seu dia, fazia pequenas conversas. Uma vez, até riu de algo que ele disse. A vida de Marcos no bairro tornou-se rotina. Conhecia a mulher que geria a mercearia da esquina. Ajudava uma vizinha idosa a carregar as compras. Consertava computadores no centro juvenil e dava explicações de matemática a crianças. Esta não era a vida que ele tinha planeado, mas parecia mais real do que qualquer coisa que ele já tinha feito antes. Certa tarde, Marcos estava a sair do centro juvenil quando encontrou a mãe de Daniele, Elaine. Ela estava a sair do supermercado, com os braços cheios de sacos. "Deixe-me ajudar", disse Marcos, estendendo a mão para os sacos. "Consigo", disse Elaine bruscamente. "Por favor." "Não é nenhum problema." Ela estudou-o por um longo momento, depois entregou-lhe 2 sacos. Caminharam em silêncio em direção ao carro dela. "Tu és aquele que partiu o coração da minha filha", disse Elaine finalmente. "Sim, senhora. E agora voltaste a tentar consertar as coisas." "Estou a tentar. Homens como tu geralmente não tentam. Fazem promessas e desaparecem." Ela abriu a mala do carro e começou a carregar os sacos. "Tu vens de um mundo de dinheiro e poder. Um mundo onde os problemas são resolvidos com advogados e cheques. Não é isso que estou a tentar fazer aqui. Então, o que estás a tentar fazer?" Marcos encontrou o olhar dela. "Estou a tentar ser pai. E talvez, se ela me deixar, estou a tentar reconquistar a mulher que amo." Elaine ficou em silêncio por um momento. Daniele não será reconquistada com grandes gestos. Ela já passou por muita coisa. Eu sei. Ela precisa de alguém que apareça. Todos os dias. Não apenas nos dias fáceis. Eu entendo. Entendes mesmo? Elaine aproximou-se. Porque homens como tu, homens de sucesso, homens poderosos, estão habituados a conseguir o que querem. Mas a minha filha não é algo para ganhar. O meu neto não é um prêmio. São pessoas reais com corações reais que já foram partidos uma vez. Eu sei disso, Sra. Porter, e não estou a tentar ganhá-los como um jogo. Estou apenas a tentar aparecer, todos os dias. Como disse, Elaine estudou-o por um longo momento. Veremos. As palavras são fáceis. O difícil é aparecer. Ela entrou no carro e afastou-se, deixando Marcos no parque de estacionamento. Naquela noite, Marcos estava a cozinhar o jantar quando o seu telefone tocou. O nome de Daniele piscou no ecrã. O seu coração saltou. Ela nunca lhe ligava. "Olá, Marcos?" A voz dela estava apertada de pânico. "Preciso da tua ajuda." "O que se passa?" "É o Liam. Estamos no hospital. Ele teve uma crise de asma e..." A voz dela falhou. "Não consigo contactar a minha mãe e não tenho mais ninguém e... Estou a caminho." "Que hospital?" "Hospital Dona Estefânia, nas urgências. Estou lá em 10 minutos." Marcos agarrou as chaves e correu. A viagem demorou 8 minutos. Marcos estacionou ilegalmente e correu para as urgências. Encontrou Daniele na sala de espera, o rosto manchado de lágrimas. "O que aconteceu?" perguntou Marcos, puxando-a para um abraço sem pensar. Ela não se afastou. Estávamos no parque e ele estava a correr e não conseguia respirar. Eu tinha o inalador dele, mas não estava a ajudar e... Ela soluçou contra o peito dele. "Ele está bem agora?" "Estão a dar-lhe oxigênio. Disseram que ele vai ficar bem, mas eu estava tão assustada." "Posso vê-lo?" "Não sei se te vão deixar." "Eu sou o pai dele. Tem de me deixar." Daniele olhou para ele, os olhos vermelhos e inchados. Depois, assentiu. Foram juntos à estação de enfermagem. Depois de algumas explicações e verificação de registros, foram autorizados a ver Liam. Ele estava numa zona com cortinas, tubos de oxigênio no nariz,
parecendo pequeno e assustado na cama do hospital. Mamã, disse ele quando os viu. A voz estava rouca. Daniele correu para o lado dele, beijando-lhe a testa. Estou aqui, querido. Estás bem? Liam viu Marcus de pé atrás dela. Tu também vieste? Claro que vim. A tua mãe ligou e cheguei aqui o mais depressa que pude. Eu não conseguia respirar, disse Liam, os olhos a encherem-se de lágrimas. Foi assustador. Marcus sentou-se do outro lado da cama e pegou na pequena mão de Liam. Eu sei, amiguinho, mas estás bem agora. Os médicos estão a cuidar bem de ti. Vais ficar? Marcus olhou para Daniele. Ela assentiu. Fico o tempo que precisares de mim, disse Marcus. Sentaram-se de cada lado da cama de Liam, enquanto ele adormecia e acordava. O médico veio e explicou que a asma de Liam tinha sido desencadeada por correr no ar frio. Queriam mantê-lo durante a noite para observação, mas ele ficaria bem. Daniele finalmente relaxou, a cabeça a cair para a frente com alívio. Marcus foi buscar-lhe café à cafetaria. Ela aceitou-o com gratidão. Obrigado por teres vindo, disse ela baixinho. Não sabia a quem mais ligar. Pode sempre ligar-me. Sempre. Ficaram em silêncio por um tempo, a ver Liam dormir. Era disto que eu tinha medo, disse Daniele finalmente. Não da crise de asma, mas disto, precisar de ti, depender de ti. O que acontece quando decides que isto é demasiado difícil? Quando te aborreces, ou ficas sobrecarregado, ou simplesmente cansado de fazer de pai? Isso não vai acontecer. Tu não sabes? Sim, sei. Marcus virou-se para ela. Daniele, eu sei que ainda não conquistei a tua confiança. Sei que tenho anos de presença pela frente. Mas preciso que saibas algo. Não há outro lugar onde eu queira estar. Nenhuma outra vida que me faça falta. É isto para mim. Tu e o Liam. Isso é tudo. Os olhos de Daniele encheram-se de lágrimas. Não digas coisas que não sentes. Sinto cada palavra. Ela olhou para ele por um longo momento, procurando no seu rosto dúvidas ou hesitação. Não encontrou nenhuma. Está bem, sussurrou ela finalmente. Está bem. Ficaram no hospital a noite toda. Marcus dormiu numa cadeira desconfortável, enquanto Daniele dormitava num pequeno sofá. Quando Liam acordou de manhã, sorriu ao vê-los os dois ali. Tu ficaste mesmo, disse ele a Marcus. Fiquei mesmo. Fixe. Levaram Liam para casa naquela tarde. Daniele convidou Marcus para ajudar a deitar Liam. O Marcus pode ler-me uma história? Perguntou Liam. Daniele hesitou, depois assentiu. Se ele quiser. Quero, disse Marcus. Ele leu 3 histórias antes que Liam finalmente adormecesse. Quando voltou para a sala, Daniele estava a fazer chá. Queres um pouco? Perguntou ela. Claro. Sentaram-se no sofá, ambos exaustos. Lá fora, a chuva tinha começado a cair, batendo nas janelas. Liguei à minha mãe esta manhã, disse Daniele. Ela disse-me que te encontrou ontem. Encontrou. Ela disse que a ajudaste com as compras. Não foi nada. Ela também disse que lhe disseste que me amavas. O coração de Marcus parou. Ele pousou o chá cuidadosamente. Amo. Marcus, eu sei que é complicado. Eu sei que temos muito para resolver, mas é a verdade. Nunca deixei de te amar, Daniele. Nem mesmo quando pensei que me tinhas deixado, nem mesmo quando tentei seguir em frente. Foste tu para mim desde o dia em que nos conhecemos. Daniele ficou em silêncio por um longo momento. Não sei se consigo confiar nisso. Eu sei. Não sei se consigo confiar em ti. Também sei disso. Mas eu quero. A voz dela falhou. Valha-me Deus, eu quero. Marcus estendeu a mão para a dela. Desta vez ela não a afastou. Então deixa-me provar, disse ele suavemente. Todos os dias, um dia de cada vez. Deixa-me mostrar-te que não vou a lado nenhum. Daniele olhou para as suas mãos unidas, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Está bem. Sim? Sim. Ela olhou para ele. Mas se o magoares, se nos magoares a algum de nós outra vez, não o farei. Promete-me. Prometo. Sentaram-se em silêncio, de mãos dadas, a ouvir a chuva. Não era perdão ainda. Não era reconciliação, mas era um começo. E para Marcus isso era tudo. As semanas após o hospital transformaram-se em meses. O outono deu lugar ao inverno e a cidade transformou-se num mundo de neve e luzes de Natal. Marcus estabeleceu-se num ritmo que parecia mais natural do que qualquer coisa que ele tinha feito na sua vida corporativa. Todos os domingos, ele ia buscar Liam. Mas agora Daniele, por vezes,
juntava-se a eles, hesitante no início, depois gradualmente mais relaxada. Foram a museus, visitaram a biblioteca, fizeram bonecos de neve no parque, enquanto Liam atirava bolas de neve e ria. Marcos também começou a jantar no apartamento de Daniele 2 vezes por semana. Nada de especial, apenas esparguete ou tacos ou o que Liam quisesse. Marcos ajudava a cozinhar e depois jogavam jogos de tabuleiro ou viam filmes juntos. Sentia-se como família, mas Marcos e Daniele ainda mantinham uma distância cuidadosa. Não falavam do passado, não falavam do futuro, apenas se focavam em estar presentes para Liam. Até uma noite, no início de dezembro, em que tudo mudou. Marcos estava a ajudar Liam com os trabalhos de casa na mesa da cozinha, enquanto Daniele preparava o jantar. Liam estava a fazer problemas de adição, com a língua de fora em concentração. Se eu tenho 5 maçãs e recebo mais 3, quantas tenho? Perguntou Marcos. 8? Perfeito, Liam sorriu. Matemática é fácil quando tu explicas. Daniele sorriu do fogão, mexendo o molho da massa. O apartamento cheirava a alho e tomate. As luzes de Natal brilhavam numa pequena árvore no canto. Liam tinha insistido em decorá-la assim que dezembro chegou. Isso era tudo o que Marcos nunca soubera que queria. O seu telefone vibrou. Um alerta de notícias. Victoria Crane enfrenta ação legal por fraude e assédio. Marcos abriu o artigo. Gavin tinha o avisado que isso podia acontecer. Outras pessoas que Victoria tinha manipulado ao longo dos anos tinham se apresentado com provas. Falsificações de mensagens de texto, capturas de ecrã falsas, sabotagem deliberada de relacionamentos e negócios. A evidência era esmagadora. Está tudo bem? Perguntou Daniele, notando a sua expressão. A Victoria está a ser investigada por fraude. Daniele pousou a colher. Estás envolvido? Não. Outras pessoas apresentaram-se. Pessoas que ela magoou ao longo dos anos. Marcos fechou o telefone. Gavin disse que as provas contra ela são bastante incriminatórias. Bom, disse Daniele baixinho, ela merece enfrentar as consequências. Não estou a celebrar, mas fico feliz que a verdade finalmente esteja cá fora. Liam levantou a cabeça dos trabalhos de casa. Quem é a Victoria? Alguém que fez algumas más escolhas, disse Marcos cuidadosamente. Mas já não precisamos de nos preocupar com ela. Podemos ter pão de alho ao jantar. Absolutamente, disse Daniele. E assim o momento passou. Depois do jantar, Marcos ajudou a arrumar enquanto Liam se preparava para ir para a cama. Quando voltou para a cozinha, Daniele estava a secar a louça, a olhar pela janela. Estás bem? Perguntou Marcos. Fico a pensar no que poderia ter sido, se a Victoria não tivesse interferido, se tivesse sabido do Liam desde o início. Ela pousou o pano da louça. Perdemos tanto tempo. Eu sei. Às vezes fico tão zangada com isso que mal consigo respirar, e às vezes sinto-me triste pelo que perdemos. Marcos aproximou-se. Eu também. Mas depois olho para o Liam e penso, talvez tenha acontecido da maneira que tinha de ser. Talvez eu precisasse de aprender a ser forte sozinha. Talvez tu precisasses de descobrir o que realmente importava. Ela virou-se para ele. Faz sentido? Faz. Ainda tenho medo, porém, de confiar nisto, de acreditar que é real. O que ajudaria? O que precisas de mim? Daniele ficou em silêncio por um momento. Apenas continua a aparecer. Continua a ser paciente. Continua a ser a pessoa que foste nestes últimos meses. Posso fazer isso. E, Marcos, ela olhou para ele seriamente. Preciso que saibas que, mesmo que as coisas corram bem entre nós, e isso é um grande se, eu não vou voltar a ser aquela miúda que esperava que tu anotasses. Eu sou diferente agora, mais forte. Tenho a minha própria vida. Não quero que sejas essa miúda. Amo quem tu és agora. Tu não sabes realmente quem eu sou agora. Então deixa-me aprender. Algo mudou na expressão de Daniele. Algo suave e vulnerável. Está bem. No fim de semana seguinte, foi o espetáculo de Natal do Jardim de Infância de Liam. Todas as crianças estavam a apresentar canções e poemas para as suas famílias. Liam estava a praticar as suas falas há semanas. Vocês os dois vêm, certo? Perguntou ele ansiosamente na noite anterior. A mamãe e o Marcos? Claro que nós os dois vimos, garantiu-lhe Daniele. E vão sentar-se juntos? Daniele olhou para Marcos. Vamos sentar-nos juntos. O auditório da escola estava cheio de pais na noite seguinte.
Marcos e Daniele encontraram lugares na secção do meio. Sentaram-se perto, mas sem se tocar, conscientes dos outros pais que observavam e cochichavam. O escândalo tinha acalmado, mas as pessoas ainda se lembravam. Marcos podia sentir os olhares delas. Daniele deve tê-los sentido também, porque se sentou um pouco mais direita, o queixo levantado. Ignora-os, disse Marcos baixinho. Estou a tentar. As luzes diminuíram. As crianças entraram no palco com os seus fatos de Natal. Liam usava uma camisola vermelha e parecia aterrorizado. Quando chegou a vez da turma dele, cantaram Jingle Bells com mais entusiasmo do que precisão. Liam esqueceu metade das palavras e apenas moveu a boca, o que fez Marcos sorrir. Depois vieram os poemas individuais. Cada criança tinha de recitar um pequeno verso sobre a sua parte favorita das festas. Liam caminhou até ao microfone, os olhos a percorrer a plateia. Quando encontrou Marcos e Daniele, relaxou um pouco. O meu nome é Liam Porter, disse ele, a voz pequena através dos altifalantes. A minha parte favorita das festas é que a minha família está junta agora. Tenho uma mamã e um pai, e isso é o melhor presente de sempre. As palavras atingiram Marcos como uma força física. A garganta apertou. Ao seu lado, Daniele prendeu a respiração. Agarrou a mão de Marcos sem parecer perceber. Liam terminou o seu poema e saiu correndo do palco. A plateia aplaudiu, mas Marcos mal ouviu. Estava demasiado ocupado a tentar não chorar. A mão de Daniele permanecia na sua. Depois do espetáculo, encontraram Liam na sala de aula. Ele correu para eles, ainda a usar a sua camisola vermelha. Gostaram? Eu estive bem? Estiveste perfeito, disse Daniele, abraçando-o apertado. Absolutamente perfeito, concordou Marcos, a voz rouca de emoção. Foram comer pizza para celebrar. Liam tagarelou o tempo todo sobre o espetáculo, sobre os seus amigos, sobre como o Billy tinha esquecido todo o poema e apenas inventou palavras. Marcos e Daniele não falaram muito, apenas observaram o filho, as mãos ocasionalmente a roçarem-se na mesa. Mais tarde naquela noite, depois de terem deixado Liam em casa e Marcos estar prestes a sair, Daniele parou-o à porta. O que o Liam disse hoje à noite, começou ela, sobre ter uma família. Eu sei, foi tudo. Os olhos de Daniele estavam brilhantes. Ele nunca teve isso antes, uma família completa. E ver como o deixou feliz. Daniele, não estou a dizer que está tudo resolvido. Não estou a dizer que estou pronta para simplesmente esquecer os últimos 6 anos. Ela respirou fundo. Mas estou a dizer que talvez pudéssemos tentar. Tentar mesmo. Não só pelo Liam, mas por nós. O coração de Marcos martelava. O que estás a dizer? Estou a dizer que quero ver onde isto nos leva. Quero ver se conseguimos construir algo real. Algo que dure. Tens a certeza? Não, estou aterrorizada, na verdade. Ela riu tremulamente. Mas também estou cansada de ter medo. Estou cansada de me proteger tanto que não consigo deixar ninguém entrar. Marcos aproximou-se. Não te vou magoar outra vez, prometo. Não podes prometer isso. As pessoas magoam-se umas às outras às vezes. Faz parte de amar alguém. Ela olhou para ele. Mas acho que vais tentar não o fazer. E acho que isso é suficiente. É mais do que suficiente. É tudo. Ficaram na soleira da porta, o espaço entre eles carregado de possibilidades. Devia ir-me embora, disse Marcos, embora não se movesse. Sim, devias. Nenhum deles se moveu. Finalmente, Daniele sorriu. Boa noite, Marcos. Boa noite. Ele caminhou até ao carro sentindo-se mais leve do que em anos. O Natal aproximava-se rapidamente. Marcos perguntou a Daniele se podia levar Liam às compras para os presentes. Ele quer comprar-te algo especial, Marcos explicou. Mas precisa de ajuda. Não tens de fazer isso. Quero fazê-lo. Então, numa tarde de sábado, Marcos e Liam foram ao centro comercial. Estava cheio de compradores natalícios, com música de Natal a tocar nos altifalantes. Do que é que a tua mãe gosta? Marcos perguntou enquanto percorriam as lojas. Ela gosta de livros e meias quentes, e daquele café com o nome chique. Cappuccinos? Sim, escolheram um cachecol macio azul escuro, um livro da autora preferida de Daniele e um vale de oferta para a cafetaria perto do apartamento dela. Liam fez questão de usar o seu próprio dinheiro. 5 euros poupados da mesada. Isto não é bem suficiente.
disse Marcos suavemente. Que tal eu ajudar-te com o resto e me pagas de volta mais tarde? Como um empréstimo. Exatamente como um empréstimo. Liam pensou seriamente. Está bem, mas vou mesmo pagar-te de volta. Marcos sorriu. Eu sei que sim. Embrulharam os presentes juntos na moradia geminada de Marcos. Liam era péssimo a embrulhar. O papel estava torto e havia demasiada fita cola, mas trabalhou com tanto cuidado que Marcos não o ajudou. Achas que ela vai gostar? Liam perguntou ansiosamente. Ela vai adorar. Porque foste tu que os escolheste para ela. Bom, Liam recostou-se satisfeito. Depois olhou para Marcos. Posso perguntar-te uma coisa? O que quiseres. Tu e a mamã vão casar? A respiração de Marcos engasgou-se. Não sei, campeão. Por que perguntas? Porque os pais do Tommy são casados e eles vivem juntos. E eu acho que seria fixe se vivêssemos todos juntos. Liam brincou com um pedaço de papel de embrulho. Mas a mamã diz que temos de ir devagar. A tua mãe é muito inteligente. Ir devagar é bom. Mas queres casar com ela? Marcos ajoelhou-se para ficar ao nível dos olhos de Liam. Amo muito a tua mãe. E amo-te muito a ti. E se a tua mãe me deixasse, então sim, eu gostaria que fôssemos uma família. Uma verdadeira família. Tipo oficial? Tipo oficial. Liam sorriu. Isso seria brutal. A manhã de Natal chegou fria e limpa. Marcos acordou cedo, a energia nervosa tornando o sono impossível. Tinha sido convidado para passar o Natal no apartamento de Daniele, o primeiro feriado importante juntos. Trouxe presentes para ambos. Para Liam, tinha comprado um conjunto avançado de Lego e alguns livros sobre o espaço. Para Daniele, tinha comprado uma pulseira de prata com 3 pequenas contas, uma para cada um deles. Quando chegou às 9, Liam abriu a porta de pijama. Chegaste, vem ver o que o Pai Natal trouxe. A sala de estar estava coberta de papel de embrulho. Os presentes de Liam já estavam meio abertos. Daniele estava sentada no sofá de calças de fato de treino e um camisolão com o cabelo despenteado, parecendo mais bonita do que Marcos alguma vez a vira. Feliz Natal, disse ela sorrindo. Feliz Natal. Passaram a manhã a abrir presentes. Liam adorou tudo, mas estava mais entusiasmado em dar à mãe o cachecol e o livro. Eu escolhi-os, anunciou orgulhosamente. Os olhos de Daniele encheram-se de lágrimas. São perfeitos, meu amor. Obrigada. O Marcos ajudou um bocadinho, mas a maior parte fui eu. Percebo. Ela abraçou-o com força. Quando foi a vez de Marcos dar a Daniele o presente dela, as suas mãos tremeram ligeiramente. Ela abriu a caixa e olhou para a pulseira. As 3 contas, Marcos explicou. Uma para ti, uma para o Liam, uma para mim. Pensei, esperei. Daniele tocou nas contas suavemente. É linda. Também há uma nota. Ela encontrou o pequeno cartão escondido na caixa. Marcos tinha escrito: para a família que perdi e reencontrei. Para a mulher que me deu tudo. Para o futuro que espero que construamos juntos. Daniele leu-o 2 vezes, com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Depois levantou-se e saiu da sala. Liam pareceu preocupado. Fizeste-a chorar? Acho que sim, mas espero que seja o bom tipo de choro. Marcos encontrou Daniele no quarto dela, sentada na beira da cama. Desculpa se me excedi, disse ele da porta. Não te excedeste. Ela limpou os olhos. Estou apenas sobrecarregada. Com o quanto tudo mudou. Com o quão diferente tudo se sente agora. Diferente bom ou diferente mal? Diferente bom. Assustadoramente bom. Ela olhou para ele. Passei tantos anos com raiva de ti, magoada. E agora tudo isso está a desvanecer-se e eu não sei o que fazer com estes novos sentimentos. Marcos sentou-se ao lado dela. Que novos sentimentos? Esperança, felicidade, confiança. Ela riu. Apaixonar-me por ti outra vez. O coração de Marcos parou. Daniele, eu sei que dissemos que iríamos devagar, e ainda devemos. Mas preciso que saibas que já não estou a fazer isto só pelo Liam. Estou a fazê-lo por mim também. Porque eu quero isto. Eu quero-te a ti. Eu quero-nos. Marcos acariciou o rosto dela suavemente. Posso beijar-te? Pensei que nunca irias perguntar. O beijo foi suave e cuidadoso no início. Depois mais profundo. 6 anos de dor e anseio e esperança. Tudo embrulhado num só momento. Quando se separaram, Daniele estava a chorar novamente. Lágrimas de felicidade. Ela garantiu-lhe. Bom,
Voltaram para a sala de estar de mãos dadas. Liam olhou para eles e sorriu. Beijaram-se, não foi? Talvez, disse Daniele. O Tommy diz que quando os adultos se beijam, significa que estão apaixonados. O Tommy é bastante inteligente. Isso significa que o Marcus pode ficar para o jantar? Ele pode ficar o tempo que quiser. Marcus ficou para o jantar, e depois para um filme. E depois ajudou a deitar Liam e leu-lhe 3 histórias. Quando finalmente partiu naquela noite, já era tarde. Daniele acompanhou-o até a porta. Obrigada por hoje, disse ela. Obrigado por me deixares fazer parte disto. Marcus, ela pegou-lhe na mão. Eu falava a sério quando disse antes, sobre apaixonar-me outra vez. Eu também. Nunca deixei de te amar, Daniele. Nem uma única vez. Eu sei. Ela beijou-o novamente, suave e doce. Boa viagem. Marcus conduziu para casa por ruas vazias, com o coração tão cheio que doía. O ano novo trouxe mais mudanças. Marcus começou oficialmente um pequeno negócio de consultoria na sua moradia geminada, ajudando organizações sem fins lucrativos com as suas necessidades tecnológicas. Não era glamouroso e não pagava como a Hailtech, mas era significativo. Passava as manhãs a trabalhar e as tardes no centro juvenil ou com Liam. As noites eram geralmente no apartamento de Daniele. Entraram num ritmo fácil. Algumas noites cozinhavam todos juntos. Algumas noites Marcus trazia comida para levar. Algumas noites simplesmente pediam pizza e viam os programas preferidos de Liam. Era simples. Era comum. Era perfeito. Em fevereiro, a escola de Liam anunciou um dia de atividades pai-filho. Liam trouxe a ficha de autorização para casa, com o rosto ansioso. O Marcus pode vir? Perguntou a Daniele. Como meu pai. Daniele olhou para Marcus, que estava a ajudar com a louça. O que achas? Adoraria ir, se estiver tudo bem para ti. Está mais do que bem. O dia de atividades foi num sábado. Marcus foi buscar Liam cedo, ambos entusiasmados. Iam construir casas de pássaros juntos. O ginásio da escola estava cheio de pais e filhos a trabalhar com madeira e pregos. Marcus nunca tinha construído nada na vida, mas seguiu as instruções cuidadosamente enquanto Liam pintava a casa de pássaros deles de azul brilhante. Este é o melhor dia de sempre, anunciou Liam sujando o nariz de tinta. Marcus olhou para o ginásio, para todas as outras famílias e depois para o filho. Sim, é mesmo. Quando terminaram, a casa de pássaros deles estava torta e a tinta irregular, mas Liam estava tão orgulhoso que fez questão de a carregar ele mesmo. Espera até a mamã ver. Levaram-na de volta para o apartamento de Daniele. Ela fez um alarido enorme por causa dela. Tirou fotografias e prometeu que a iriam pendurar na árvore lá fora. Naquela noite, depois de Liam estar na cama, Marcus e Daniele sentaram-se no sofá juntos. Ela estava aninhada ao lado dele, confortável e relaxada. Tenho andado a pensar, Marcus disse cuidadosamente. Sobre nós, sobre o futuro. Daniele sentou-se ligeiramente. Está bem, eu sei que estamos a ir devagar e não quero apressar nada, mas também não quero perder mais tempo. Ele virou-se para encará-la. Quero saber onde vês isto a ir, porque para mim vejo tudo. Vejo casamento e manhãs juntos e envelhecer. Vejo ser o pai do Liam oficialmente, não apenas na prática. Vejo construir uma vida real juntos. Daniele ficou em silêncio por um longo momento. Eu também vejo isso, eventualmente. Eventualmente? Ainda não estou pronta, Marcus, nem para casamento, nem para vivermos juntos, nem para nenhum dos grandes passos. Ela pegou-lhe na mão. Mas estou a chegar lá. Todos os dias estou mais perto. Só preciso de tempo. Quanto tempo? Não sei. Está tudo bem? Marcus beijou-lhe a testa. Está mais do que bem. Esperarei o tempo que precisares. Prometes? Prometo. A primavera chegou devagar a Boston. A neve derreteu, revelando a relva que, a pouco e pouco, se vestiu de verde. As árvores brotaram. As flores desabrocharam. Marcus continuou a aparecer todos os dias. Ajudou Liam a aprender a andar de bicicleta. Consertou a torneira que pingava de Daniele. Participou em todos os eventos escolares e em todas as reuniões de encarregados de educação. Em abril, a escola de Daniele realizou uma feira de angariação de fundos. Todo o bairro apareceu. Pais, alunos, empresas locais. Marcus ajudou a montar mesas e a organizar jogos. Daniele era responsável pela venda de livros. Liam arrastou-os de banca em banca,
querendo experimentar tudo. Começou a chover por volta das 2 da tarde. Uma tempestade súbita de primavera que fez todos correrem para se abrigar. Marcus encontrou Danielle e Liam debaixo de uma tenda, ambos a rir enquanto a chuva caía. Isto é uma loucura, Danielle gritou por cima do trovão. Vamos. Marcus tirou o casaco e segurou-o por cima das cabeças deles. O meu carro está perto. Correram pela chuva juntos, Liam entre eles, os três encharcados e a rir. O carro de Marcus estava estacionado na ponta do parque de estacionamento. Ele destrancou-o e amontoaram-se lá dentro, a pingar. Liam sentou-se no banco de trás, a sorrir. Isso foi brutal. Danielle afastou o cabelo molhado do rosto. Estamos completamente encharcados. Valeu a pena, disse Marcus. Ela olhou para ele. Realmente olhou para ele. A camisa estava colada ao peito. O cabelo pingava. Tinha lama nos sapatos. Ele parecia perfeito. Tu realmente não desististe, disse ela suavemente. O quê? De nós. De mim. Mesmo quando te disse para ires embora, mesmo quando as coisas eram difíceis, continuaste a aparecer. A voz dela tremeu. Falavas a sério quando disseste que não ias a lado nenhum. Claro que falava a sério. Danielle inclinou-se sobre a consola e beijou-o. Não cuidadosamente desta vez. Não com hesitação, mas completa e totalmente, como se finalmente estivesse pronta para confiar. Quando se afastou, estava a chorar. Estou pronta, sussurrou ela. Pronta para quê? Para tudo, para nós, para o futuro. Ela tocou-lhe no rosto. Eu amo-te, Marcus. Acabou-se o medo. Tens a certeza? Tenho a certeza. Do banco de trás, Liam aplaudiu. Finalmente, estive à espera uma eternidade. Todos riram, o som misturando-se com a chuva no teto. Naquela noite, depois de a chuva parar, conduziram até a moradia geminada de Marcus. Liam correu à frente para o quarto de hóspedes. O quarto dele agora, embora nunca se tivesse mudado oficialmente. E se tornarmos isto oficial? Marcus perguntou enquanto estavam na porta a ver Liam explorar. Tornar o que oficial? Tudo. Tu e o Liam podiam mudar-se para cá. Podíamos ser uma verdadeira família. Não apenas na prática, mas em todos os sentidos. Danielle considerou. Este lugar é pequeno para 3 pessoas. Então encontraremos um lugar maior. Ou vamos aumentar. O que quiseres. Quero que o Liam tenha um quintal e uma boa escola na zona. Feito. E quero continuar a trabalhar. A dar aulas. Nem sonharia em pedir-te para parar. E quero que nos casemos como deve ser, sem pressas, com as nossas famílias presentes e o Liam como portador das alianças. A respiração de Marcus engasgou-se. Isso é um sim? Para tudo. Para vivermos juntos, para construirmos uma vida, para eventualmente casarmos-nos. Ela sorriu. Para tudo. Marcus tirou a velha caixa do anel do bolso. Andava com ela há meses, à espera do momento certo. Eu sei que me devolveste isto uma vez, disse ele abrindo-a, mas gostaria de tentar de novo, não como as mesmas pessoas que éramos há 6 anos, mas como quem somos agora. Danielle olhou para o anel. Guardaste-o todo este tempo? Nunca deixei de ter esperança. Ela estendeu a mão. Então acho que o deves pôr. Marcus deslizou o anel para o dedo dela. Servia perfeitamente, tal como sempre. Liam correu de volta para eles. Vão casar? Eventualmente, disse Danielle. Mas primeiro vamos mudar-nos para cá com o Marcus. Como é que isso soa? O melhor dia de sempre. Liam atirou os braços à volta de ambos. Ficaram ali na porta do pequeno quarto, abraçados, a planear o futuro. Não era um final de conto de fadas. Ainda haveria dias difíceis pela frente. Ainda desentendimentos e lutas e momentos de dúvida, mas iriam enfrentá-los juntos. 2 meses depois, Danielle e Liam mudaram-se para a moradia geminada de Marcus. Começaram imediatamente a planear remodelações, derrubar uma parede para aumentar a cozinha, adicionar um terraço no quintal, pintar o quarto de Liam exatamente no tom de azul que ele queria. Marcus voltou a trabalhar a tempo inteiro com o seu negócio de consultoria. Danielle continuou a dar aulas. Liam começou o primeiro ano e juntou-se à equipa de futebol, onde Marcus se voluntariou como treinador assistente, apesar de não saber nada sobre futebol. A vida instalou-se em algo maravilhoso e comum. Gavin veio jantar num domingo à noite. Tinha trazido vinho e histórias sobre o novo CEO da Hale Tech. Não sentes falta? Perguntou a Marcus enquanto grelhavam hambúrgueres lá fora.
Às vezes, sinto falta da emoção, dos grandes negócios. Marcos olhou pela janela onde Danielle e Liam estavam a pôr a mesa. Mas depois chego a casa e percebo que estou exatamente onde devia estar. Mudaste, observou Gavin. Para melhor, espero. Definitivamente para melhor. Nesse outono, Marcos e Danielle casaram-se numa pequena cerimônia num jardim botânico. Liam foi o portador das alianças, levando os anéis originais que os tinham unido novamente. Elaine chorou durante toda a cerimônia. Gavin fez um brinde sobre segundas oportunidades e encontrar o caminho de volta para casa. Foi simples e perfeito, e deles. Durante a primeira dança, Danielle sussurrou. Nunca pensei que chegaríamos aqui. Nem eu, Marcos admitiu. Mas estou tão feliz por termos chegado. Eu também. Liam interrompeu a meio da música, insistindo em dançar com ambos. Abriram-lhe espaço entre eles, os três a balançar juntos. Isto era tudo o que Marcos tinha perdido e reencontrado. Isto era família. Isto era casa. Mais tarde, naquela noite, depois de os convidados do casamento terem partido e Liam estar a dormir em casa de Elaine, Marcos e Danielle sentaram-se no seu terraço das traseiras, sob as estrelas. Pensas alguma vez naqueles 6 anos? Perguntou Danielle. No que perdemos? Às vezes, mas depois penso onde estamos agora e percebo que talvez precisássemos daquele tempo. Talvez precisássemos de nos tornar nestas versões de nós próprios antes de estarmos prontos para isto. Isso é muito filosófico da tua parte. Aprendi com alguém inteligente. Danielle sorriu e encostou-se a ele. Amo-te. Eu também te amo. Sentaram-se em silêncio confortável, a observar as estrelas e a planear o futuro. Haveria mais desafios pela frente. Sempre houve. Mas iriam enfrentá-los juntos, como uma família, com amor, paciência e compromisso. A história poderia ter terminado em tragédia. Poderia ter terminado em amargura e arrependimento. Em vez disso, terminou em esperança. Numa pequena moradia geminada em Boston, uma família dormia pacificamente. Um pai que tinha aprendido a aparecer. Uma mãe que tinha aprendido a confiar novamente. Um menino que finalmente tinha a família que sempre quis. O anel que outrora representara uma promessa quebrada agora estava no dedo de Danielle, simbolizando algo mais forte. Um amor que tinha sobrevivido à separação e ao escândalo, à manipulação e à desconfiança, ao orgulho e à dor. Um amor que tinha escolhido regressar. Um amor que tinha escolhido ficar. E pela manhã, acordariam juntos e começariam outro dia comum e bonito. Porque era assim que o amor verdadeiro parecia. Não grandes gestos ou discursos dramáticos, apenas aparecer, todos os dias, juntos,